Olá pessoal, meu nome é Camila Mato Montalbano, eu sou farmacêutica, possuo um mestrado em doenças infecciosas e parasitárias e estou realizando um doutorado nessa mesma área. Então vamos lá, vamos começar a nossa palestra e o tema é chikungunya e outras arboviroses, novos desafios e descobertas. Tá? Então vamos falar dessa doença terrível que está ficando uma doença negligenciada, as pessoas não estão dando tanta importância. Tá? A arbovirose o que é? É uma transmissão por artrópodes hematófagos, ou seja, doenças transmitidas por mosquitos que sugam sangue. Tá? Essas doenças, dengue, zika e chikungunya, são doenças que vão estar prejudicando a vida social e econômica da pessoa. A pessoa se afasta do convívio social, a pessoa se afasta do seu trabalho, de suas atividades laborais e acaba sendo prejudicada. Ela é transmitida então por mosquito, que é o vetor. No Brasil, a Aedes aegypti e a albopictus são os principais, tá? Só que esses mosquitos só vão transmitir se eles se infectarem com o vírus, com algum desses vírus. A fêmea que faz ingestões múltiplas de sangue, então ela pica uma pessoa contaminada, se contamina e passa um período de incubação, ela vai picar uma nova pessoa para sugar sangue e vai transmitir a doença. Tá? Então tem aí um periodinho de incubação. O macho, ele normalmente não é hematófago, então não vai estar transmitindo. E se ele for hematófago, se ele chegar a sugar sangue, vai sugar uma única vez na vida. Então ele vai se infectar, mas ele não vai conseguir transmitir. Então é a fêmea que transmite. O ciclo reprodutivo, ele é sensível às temperaturas, então é nos meses quentes que nós vamos ter maior manifestação dessas doenças, porque é o momento que o mosquito vai estar transmitindo, né, a doença, porque nos meses mais frios o mosquito ele não suporta a temperatura. Nós temos outros Aedes, né, fora o albopictus e o aegypti, Aedes aegypti e Aedes albopictus, são os dois tipos de Aedes que nós temos no Brasil. Fora esses, a gente tem a Aedes aensile e a Aedes polynesiensis, que foram encontrados na África e na Ásia transmitindo Zika, certo? O mosquito ele pode se contaminar mais que um vírus, a pessoa pode ter mais que uma doença ao mesmo tempo, tá? Além de Zika, chikungunya e dengue, já foram detectados outros vírus transmitidos por mosquito no Brasil, que é o maiaro, que tem na região amazônica, já tem em Goiás, em Mato Grosso, já chegou aqui perto de Mato Grosso do Sul, e também o vírus onion, que já tivemos casos importados em Campo Grande. Os sintomas gerais dessas doenças, porque elas se confundem no início, né? A clínica confunde bastante, então é importante fazer o exame laboratorial. Então tem febre alta, né? Tanto para dengue e chikungunya, zika já seria uma febre mais baixa, tá? Dor de cabeça, dor nas costas, mialgia, que é dores nos músculos, náusea, vômito, artralgia, que é dores articulares, poliartrite, que é inflamação em várias articulações, bradicardia, erupções cutâneas, conjuntivite, linfadenopatia. E a chikungunya é uma doença que significa aquele que se encurva. Aquele que se encurva, que é na língua maconde, língua utilizada na Tanzânia. Tá? Eles descobriram uma doença parecida com dengue, viram que a doença estava durando mais do que o normal para ser dengue, que tinha essas dores articulares, então eles decidiram que iam pesquisar para ver se era uma outra doença, e dito e feito, era uma outra doença, chikungunya, um vírus do gênero alfavírus e família Togaviridae, certo? Em 2004 ela começou a se espalhar, então a gente teve aí de 52 até 2004 um período no qual a doença teve poucos casos. Ela começou a se espalhar, então chegando a 500 mil casos no Quênia, tá? Em 2010 teve surtos na Índia, Ilhas Maldivas, Andaman, Nicobar, Sri Lanka, Singapura, Malásia, Indonésia, vários lugares, aliás, vários lugares paradisíacos muito bonitos que nós gostaríamos de visitar. E aí ela foi levada por alguns viajantes até na Itália e França. Isso é preocupante. Preocupante uma doença tropical se disseminar num país não tropical. Em 2013, a América Central e a América do Sul tiveram também chikungunya, tá? Já foram mais de 1 milhão de casos até 2015. Então agora nós estamos beirando aí já quase os 2 milhões. Em 2014, no Reino Unido, mais uma vez, uma doença tropical em um país não tropical. Olha aí, ó, lugares lindos, maravilhosos que nós gostaríamos de conhecer, que são lugares onde tem a doença chikungunya. Tá? Esse mapa do Brasil mostra os lugares onde tem chikungunya, em vermelho lugares onde tem casos confirmados, em amarelo
casos ainda notificados, mas não confirmados, tá? Então nós podemos ver que já tem em todo o Brasil casos notificados e casos confirmados, tá? Nós podemos ver aqui a quantidade de casos, né? Então já são 400 mil casos desde o início da epidemia no Brasil em 2014. E chikungunya não é muito falada. Ela está se tornando uma doença negligenciada. Zika tomou a vez. Só que, gente, Zika, ela é uma doença grave, mas para bebês. No caso, as gestantes que adquirem a doença e os bebês nascem com problemas. Uma pessoa que não esteja, uma mulher que não esteja gestante, um homem, muito dificilmente vai dar algum problema maior. Tem a síndrome de Guillain-Barré, vou falar dela logo mais, mas assim, é um evento raro, tá? E olha a quantidade de Zika que nós temos. Foram 9 mil casos até 13 de maio, tá? Enquanto que até 13 de maio foram mais de 80 mil casos de chikungunya. Então nós temos mais casos de chikungunya e a doença está sendo negligenciada. Em Mato Grosso do Sul começou em 2014 com um caso, tá? Também registrou-se possíveis casos em Três Lagoas, em São Gabriel do Oeste. Esse um caso aqui em 2014 é em Campo Grande. Em Campo Grande, vários bairros têm infestação elevada do mosquito Aedes, então a gente tem um potencial enorme para ter uma epidemia de chikungunya, tá? Foram 57 casos notificados em 2015 e 264 em 2016. Então estamos falando aí mais ou menos de cerca de 4 vezes mais, e até maio desse ano 60 casos. Então assim, nós temos que estar atentos porque nós podemos sim ter uma epidemia de chikungunya. E é uma doença dividida em 3 fases, a fase aguda que dura até 21 dias, com cefaleia, mialgia, aquela febre alta, manchas vermelhas no corpo que coçam muito, vômitos, bradicardia, conjuntivite e a dor articular muito forte, muito debilitante. A gente recebe pacientes com cadeira de rodas em Feira de Santana, que chegam muito debilitados. Tá? Porque tem uma dor articular, uma inflamação articular também muito debilitante, que eles ficam assim travados. Quando chega a fase pós-aguda de 22 a 90 dias, mantém a artrite e artralgia, porém sem os sintomas sistêmicos, e na fase crônica também, isso acaba levando sequelas, tá? Depressão, impacto social, econômico e também queda de cabelo, queda de cabelo na fase crônica. Então o vírus, ele injeta, né? Ele é injetado no hospedeiro através do mosquito, tá? Depois de um período de 2 a 5 dias de incubação, vem a viremia, que é a elevação da quantidade de vírus, o vírus se reproduz no sangue, então o vírus migra para as articulações e macrófagos, tá? Que são células de defesa, e essas células de defesa dos macrófagos produzem citocinas, que são substâncias químicas que vão atrair outros tipos de células de defesa, e aí elas vão para o local gerando edema, porque elas migram através da linfa, então fica cheio de linfa, dá edema, e isso dá uma artrite, ou seja, uma inflamação muito forte e acaba sendo uma percepção dolorosa e intensa. Aqui, né, só mostrando também o ciclo, tá? Muitas vezes o vírus vai para o fígado, para os rins, para os músculos, então a dor não é só articular, é também muscular. E essa figura aqui é mais importante, porque aqui a gente vê, né, a cápsula sinovial de uma articulação que está com pouca quantidade de vírus, essas bolinhas azuis, e aqui nós temos uma quantidade elevada de bolinhas azuis, ou seja, de vírus na cápsula sinovial, e nós temos essa cápsula sinovial da articulação, né, tomada por vírus, macrófagos infectados por vírus, tá? E em Feira de Santana, na Bahia, o nosso trabalho, a gente foi lá pesquisar a doença, atendemos vários pacientes, equipe multiprofissional, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, médicos, biólogos, tá? E o paciente foi atendido. Essa senhora não conseguia erguer o braço mais que isso, né? Então, para pentear o cabelo era um problema, tá? Ela não conseguia, essa outra senhora, fechar a mão mais que isso, então ficava com a mão fechada assim, não fechava completamente a mão. Tá? E lá em Feira de Santana a gente atendeu 240 pacientes, sendo 191 positivos para chikungunya. E esse estudo a gente incluiu 182, porque alguns questionários ficaram incompletos e nós não conseguimos completar, então eles não entraram no estudo, mas os pacientes continuaram sendo atendidos. Né? Então foram dos 182, 138 com dores fortes, tá? Eles tinham uma escala visual da dor que é de 0, onde não há nenhuma dor, até 10, dor elevadíssima. Então de 7 a 10, que é dor elevada, 76,2% dos pacientes. Dores médias 18,2%, dor leve, que é 1 a 3 na escala analógica visual, VAS, 5,5%.
tá? Aqui a gente pode notar, tá, os sintomas que as pessoas tinham, sintomas articulares, né, reumatológicos muito graves. Então, a rigidez matinal, que é aquela sensação de torcicolo, mas não só no pescoço, em vários locais. Então, é uma dor articular e muscular, artrite, tá? Edema, entesite, que é uma inflamação de tendões, principalmente o tendão de Aquiles, tá? Sinovite, que é aquela inflamação na cápsula sinovial, e tenossinovite, que é uma inflamação na musculatura que tem ali próxima à cápsula sinovial. Nós podemos notar aqui, tá, que aqui é o P, é uma análise estatística. O valor de P menor que 0,05 significa que aquele dado é realmente significativo. Então, olha só, dor inflamatória, rigidez matinal, artrite, edema, entesite, sinovite, tenossinovite, todos com valores menor que 0,05. A sinovite, ó, 0,0007. Então, assim, realmente é muito fácil de dar sinovite num paciente desse. A gente pode notar que todos os pacientes que tiveram dor de 1 a 6 na escala visual da dor, que é de leve a moderada, foram quantidades menores em relação aos pacientes que tiveram dor de elevada intensidade de 7 a 10. Ó. Vocês podem notar que tem um número maior de pacientes com dores elevadas do que dores médias e leves. Tá? Aqui a gente conseguiu encontrar fatores de riscos e fatores associados a ter dores elevadas, e ser do sexo feminino e ter mais que 45 anos são fatores de risco para apresentação de dor elevada, certo? Então o tratamento começa-se, né, com uma alternância de 3 em 3 horas de dipirona e paracetamol. Se esse tratamento não for eficaz, então ibuprofeno, nimesulida e diclofenaco são segunda opções, os anti-inflamatórios. Podendo então partir para analgésicos potentes como o tramadol, né, os opioides, e por fim, os anti-inflamatórios corticoides como prednisona, betametasona, só que eles são um risco para o paciente hipertenso e com glaucoma. Então tem que ter uma boa anamnese para não arriscar a vida do paciente, certo? E até o metotrexato, que é um antineoplásico, vem sido utilizado, tá? Porque é uma maneira de repente diminuir a infiltração de células de defesa na cápsula sinovial e evitar que haja uma inflamação ainda maior. Para vocês terem um pouquinho de ideia, eu vou falar um pouco também de dengue e de zika, né? Dengue é a família Flaviviridae, tem 4 sorotipos, DEN 1, 2, 3 e 4, o que significa que a pessoa pode ter 4 vezes o vírus, enquanto chikungunya você vai ter uma vez só. Adquiriu uma vez já está livre. Dengue significa dengoso, manhoso, porque a pessoa fica muito debilitada, né? Mas ao contrário de chikungunya, de 7 a 10 dias a doença deve ser já combatida e acabar, ok? Dengue, ela está presente em todos os estados, né? Em 2015 foram mais de 1 milhão e 600 mil casos, em 2016 1 milhão e 800 mil. Tá? Em 2015, ó, 1.569 casos graves, 20 mil casos de dengue com sinais de alarme, 863 óbitos. Dengue dá óbitos, mas chikungunya também. Tá? Ano passado, 2016, foram 196 óbitos com chikungunya. E acreditava-se que chikungunya não era uma doença mortal. E em vez ela tem sido mortal. 196 é muito. Tá? Então, tanto dengue quanto chikungunya são doenças que podem provocar a morte do paciente. Os primeiros registros do Mato Grosso do Sul foi em 1990, então nós temos aí já mais que 30 anos, né, de dengue imperando aqui no nosso estado. Tá? Em 2007 a gente teve a maior epidemia, 69.378 casos no estado inteiro, é muito, tá? E Campo Grande teve quase 45 mil casos, ou seja, um caso para cada 16 habitantes. Tá? Contudo, na época a gente não estava em crise, e foi feita um bom tratamento e a letalidade foi uma das menores do Brasil, mesmo a gente sendo o primeiro lugar em dengue. E como acontece, né? Do mesmo jeito que a chikungunya, o vírus é injetado. Depois que é injetado, ele chega à corrente sanguínea através de macrófagos, tá? E acaba se reproduzindo. Essa aqui é uma imagem no qual a gente vê, ó, cada pontinho preto são vírus de chikungunya. Tá? Dentro das células sanguíneas, que podem ser hemácias, que podem ser leucócitos, e aí esse bando de pontinho é um bando de vírus dentro da célula. Tá?
Então ela é caracterizada por uma dor, uma febre muito alta, acima de 39, né? E 2 ou mais sintomas daqueles que eu relatei: vômito, diarreia, uma prostração muito elevada, dura de 7 a 10 dias, e a infecção secundária é um risco para hemorragia. Existem pesquisadores atualmente que questionam isso e muitos estão quase provando que a infecção secundária não é exatamente o fator que vai levar a ter dengue com sinais de alarmes, como por exemplo a hemorragia. Tá? Leucopenia, plaquetopenia, hemoconcentração, presença de linfócitos atípicos, tá? Então assim, no hemograma a gente vê muita alteração. Então o hemograma ele é um exame muito importante para o paciente com dengue, tá? Aumento das transaminases do fígado, aumento da proteína C reativa e hepatite reativa. A dengue clássica e a dengue com sinais de alarmes, elas se diferenciam porque a dengue clássica, né? A pessoa tem o positivo IgM, né? Tem a doença febril com 7, 10 dias e esses sintomas que eu disse, artralgia, exantema, que são as manchas vermelhas, prostração. E a dengue com sinais de alarme, além desses sintomas, ela pode ser evidenciada pela prova do laço, que identifica então que a pessoa tem hemorragia, ou seja, menos de 100 mil plaquetas, né? Uma plaquetopenia acentuada. Evidência de perda de plasma, ou seja, hematócrito, que é dada pela desidratação, tá? TAP-TTPA, que são exames para coagulação, que é quando a pessoa está com a coagulação ruim, significa que houve destruição de plaquetas por parte do vírus, tá? E o risco de hemorragia e de crises hepáticas. Essas crises hepáticas podem dar um ataque fulminante do fígado e o paciente pode morrer por isso também. Então, não é importante apenas monitorar a questão hemorrágica, é importante também monitorar hepatomegalia, ou seja, edema de fígado, porque isso também pode levar o paciente a óbito. O tratamento é hidratação e medicamentos para os sintomas, então dipirona e paracetamol, né? Mas o paracetamol ele é hepatotóxico, então assim dava-se muito paracetamol para dengue e como ele é hepatotóxico e como a doença ataca o fígado, assim não é uma boa combinação. A melhor opção é a dipirona, o paracetamol vai ser o paciente alérgico à dipirona. Tá? Risco de hemorragia com AINES, como por exemplo ácido acetil salicílico, né, princípio ativo da aspirina, então não é recomendado de jeito nenhum. Zika, né, família Flaviviridae. Zika é uma floresta perto de Kampala, Uganda, na África. Em 1947, macacos rezos foram encontrados com o vírus, né? Então, em 2007 teve a primeira epidemia nas ilhas Iep, tá, que é uma população muito pequena, 139 habitantes. Tá? 185 tinham Zika, então muita gente, né? E não tinham casos graves, é uma doença considerada leve até então, né? Mas realmente existem pessoas que têm Zika e não têm nem sintoma. Pessoas que têm uma coceirinha, né? Aliás, em 2015 teve muito mais Zika que esse ano. Então acredita-se que, de 2015 não, 2016, perdão. Acredita-se que tenha se dado uma importância exagerada aos sintomas que pareciam ser de Zika. Então qualquer alergia, qualquer coisa era Zika. Né? Então acho que esse ano está sendo melhor diferenciado isso daí, tá? E aí em 2013 teve uma epidemia grande na Polinésia Francesa com 72 casos de formas graves, né? Que eram 40 com síndrome de Guillain-Barré. Então nessa epidemia começou a ver que, pera lá, né? Zika pode dar comprometimentos diversos também. Tá? Então, no Brasil, ela começou a ser notificada em abril de 2015, começaram a perceber que tinha uma outra epidemia, uma outra doença. Ela é confundida com outras doenças, o diagnóstico é difícil de fazer porque confunde muito, tá? Qualquer alergia poderia ser uma Zika. E em 2016 tivemos cerca de 215 mil casos, tá? A região centro-oeste teve a maior incidência, nossa região, tá? Então, os casos em fetos e neonatos, né, que foi quando o bebê adquire o vírus dentro da barriga da mãe, então foram mais de 14 mil casos notificados, sendo que tem muitos em investigação, tá? Mas 2.869 confirmados. Isso é muito, tá? E não é só a microcefalia, existem outras coisas como a artrogripose, que é um defeito nas mãos, né, onde não tem os dedos ou tem dedos deformados do bebê, calcificações cerebrais. Então, assim, existem outros fatores além da microcefalia, que é muito grave também, tá? Então, aqui foram suspeitos 14 casos de microcefalia no Mato Grosso do Sul, tá? Tivemos 1.700
e 43 casos suspeitos de Zika em 2016 e 31 em 2017. Então, assim, diminuiu um pouco, né? Porque, de repente, o que era alergia estava virando Zika. E o LACEN recebe cerca de 100 amostras por dia e consegue fazer 100 exames por semana. Então, assim, o exame tem sido feito mais em gestante, né? Que é quando tem o grande perigo. Na maioria das pessoas, mesmo tendo a hipótese de Guillain-Barré, ela é uma hipótese rara. Tá? Então, o que mais acontece são exantemas maculopapulares pruriginoso, né? Máculo, né? Vermelho, papulares, palpáveis, que tem tanto em adultos como em crianças essa conjuntivite, que é apenas uma vermelhidão e coceira, não é aquela conjuntivite como a bacteriana que fica com bastante pus. Tá? A síndrome de Guillain-Barré, que ela pode surgir após infecção por vários vírus, não apenas por Zika, tá? E é uma fraqueza muscular e, de consequência, uma paralisia dos músculos, tá? Então a pessoa perde movimentos, tem pessoas que perdem do corpo inteiro, tem pessoas que de um braço, tem pessoas que do corpo todo. Acredita-se que seja uma reação autoimune gerada pelo vírus e essa reação autoimune prejudica os músculos. Aí, no caso, a microcefalia, né? O bebê, ele acaba tendo problemas motores, às vezes de audição, de visão, né? Retardo mental, e é um perímetro cefálico pequeno, tá? Acreditava-se 32 centímetros, mas assim, dependendo do bebê, ele pode ser prematuro, ele vai ter menos, ou é um bebê que nasce de parto normal, a cabecinha dele dá uma amassadinha na hora de passar no parto normal. Então, assim, isso vai tá alterando bastante. A artrogripose que eu disse a vocês é aqui, ó, a mãozinha dele, né, que não desenvolveu direito. Então, o tratamento de Zika é a hidratação, né, para precaução de desidratação do paciente, dipirona e paracetamol se a pessoa tiver dor, se não, nem, né, hidroxizina, loratadina e dexclorfenamina, que são antialérgicos para o exantema maculopapular pruriginoso, certo? Essa aqui é uma paciente que a gente atendeu em Feira de Santana, ela tinha esse exantema maculopapular pruriginoso, muito difuso, muito intenso, tá? Ela, depois de 4 dias fazendo tratamento com hidroxizina, ficou com as manchas mais atenuadas e ela teve várias vezes essas manchas. Só que o mais curioso disso é que isso não é Zika, isso é chikungunya. Então, é muito possível, sim, confundir as doenças, tá? Por mais que Zika tenha aí no máximo seus 6 dias de sintomas e chikungunya se arraste por meses, até 1 ano e meio a gente tem pacientes com dores ainda, tá? Mas chikungunya também tem essas manchas avermelhadas, que é o exantema maculopapular pruriginoso, ok? E como diagnosticar essas 3 doenças, né? Essa tríplice epidemia? Tem o RT-PCR, né? Que é um exame para identificar o RNA do vírus no sangue, na placenta, nas articulações, na linfa da pessoa infectada, tá? Esse exame tem que ser feito até 5 dias para pacientes com dengue e zika e pacientes com chikungunya até 21 dias. Imunocromatografia, que é o testinho rápido, tá? Já tem testinho rápido para dengue, tá? Foi criado um para chikungunya também. O diagnóstico clínico, que é aquele que o médico vê os sintomas e aí associa alguma doença, mas tem um grande fator de confundimento, como a gente viu o caso daquela paciente, né? E o ELISA, que é para identificar anticorpos IgG e IgM contra chikungunya no soro de pacientes infectados por chikungunya, que eu falei, né? Ou por dengue ou zika, tá? Esse aqui é o ELISA, né? Essa plaquinha. A gente pode fazer 96 testes, sendo que os 3 primeiros é o branco, o controle positivo e o controle negativo, tá? Esse é um dos reagentes que vão sendo colocados e vai sendo feito, tá? A gente tem ELISA IgG e IgM, tanto para dengue como para chikungunya. Tem ELISA NS1, que é um antígeno de dengue, tá? Para Zika, existe já também ELISA IgM e IgG, só que ele é muito recente e tem muita reação cruzada, então ele não é tão confiável, tem uma sensibilidade restrita. E é isso, pessoal, esse é meu e-mail, caso alguém queira me contatar, montalbano.c@hotmail.com. Eu agradeço por vocês assistirem essa palestra e tenham um ótimo dia.